É um privilégio, né, para nós podermos reunir nesta noite, né? Então, já desde amanhã estivemos aqui ocupados com o culto de adoração, com o estudo da palavra do Senhor. E o Senhor permitiu retornarmos aqui, né, esta noite, para continuarmos nesse privilégio de estar adorando o Senhor. Já ouvimos louvores, né? Louvores de adoração, que enaltecem o nome do Senhor, como também para o nosso elevo espiritual. E agora, certamente, nós iremos ouvir Deus, né, falar conosco através da sua santa e bendita palavra. E eu tenho muita preocupação com ensinamentos, né, para a igreja. Hoje quase que nós temos que nos ocupar mais com ensinos, né, do que com pregação do Evangelho. Porque eu quero crer que quase 99%, né, da humanidade já ouviram o Evangelho, seja através de rádio, televisão e tantos outros meios, né, de comunicação, e pelas igrejas, né, que pregam o Santo Evangelho do Senhor. E às vezes nós nos preocupamos muito, né, com as pessoas que ainda não creram. Claro que devemos ter essa preocupação sim, pregar o Evangelho, mas esquecemos de ensinos. E hoje pela manhã nós ouvimos, né, um belíssimo ensino através do nosso irmão Rodrigo, quando Paulo escreve a carta aos Colossenses, né? E ele estava prevendo que possivelmente chegaria ali certas heresias, e ele então alerta os irmãos para que quando chegasse eles já estavam armados, né, equipados espiritualmente para enfrentar os problemas. Então a igreja hoje não é diferente da igreja daquele tempo. Temos também, né, muitos problemas, muitos ensinamentos falsos, e às vezes nós ficamos despreparados, né, espiritualmente, por falta de ensino da palavra de Deus. E é muito bom então nós nos preocuparmos com isso. E eu quero trazer aqui nesta noite um alerta para a igreja que o Senhor Jesus deixou com os seus discípulos, e eles deveriam passar isso, né, para a igreja. Eu quero convidar os irmãos para nós lermos no Evangelho segundo escreveu Lucas. Lucas capítulo 12, do verso 35 ao verso 41. E nós iremos ver aqui que belíssima alerta, né, vamos dizer assim, que o Senhor Jesus faz para os seus discípulos quanto à sua segunda vinda. Lucas capítulo 35, Lucas 12, 35 ao verso 41. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, mas os irmãos estão acompanhando aí na tela, né? Então diz assim a palavra do Senhor: cingidos estejam os vossos corpos e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo a abra. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os acharem. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes esta parábola para nós, ou também para todos? Só faltou o Senhor Jesus dizer, né, para todos, mas ele não resumiu ali, deu mais algumas explicações. Que Deus nos dê a compreensão da sua santa palavra. Amém. Bem, irmãos, nós temos aqui coisas importantíssimas, né, dos ensinamentos do Senhor Jesus, e essa é uma
alerta do Senhor Jesus para os seus discípulos, observem que ele nem tinha ido ainda para a cruz, já estava alertando os seus discípulos para a sua segunda vinda. E ele então fala para eles: cingidos estejam os vossos corpos e acesas as vossas candeias. O Senhor Jesus, eu acho muito interessante os seus ensinamentos, porque ele procurava passar para o povo daquela época, como também os seus discípulos, coisas que eles conheciam. Por exemplo, cingir e ter candeias acesas. E nós vemos isso mesmo no Antigo Testamento, que já era usado, né, o cingir. O que significa isso? O que quer dizer? É que os homens daquela época usavam vestes longas, né? Às vezes chamadas de túnicas, né? Como a de José do Egito, né? José, nós chamamos de José do Egito, mas ele não era do Egito, né? Ele era filho de Jacó, mas estava no Egito. E nós sabemos a respeito das túnicas, né? Que eles usavam. O próprio Senhor Jesus, né? Inclusive tem a profecia de Isaías, quando diz: arrancar os meus cabelos e repartir entre si a minha túnica. Então eram roupas compridas e que chegavam até arrastar no chão. Os sacerdotes, por exemplo, usavam essas vestimentas, né? Além da túnica, ainda tinha um outro vestido maior ainda, né? Por baixo. E nós vemos que, por exemplo, quando aquela mulher, né, que tinha o fluxo de sangue, foi com fé para encontrar-se com Jesus, o que ela disse? Se eu tocar na orla de suas vestes, a orla é lá embaixo, né? Arrastando dentro do chão. Então o Senhor Jesus usava uma túnica, né? Uma orla, né? Eu vi outro dia a ilustração, era tipo uma renda. Então ela se tocava, ela disse: se eu tocar pelo menos na orla das suas vestes. Então era assim que os homens, né, daquela época, especialmente os judeus, se vestiam, né? Com vestes compridas. Mas quando eles precisavam de lutar, como por exemplo nós vemos o povo com Moisés e Josué, quando Josué sai para a guerra, eles cingiam. O que é cingir-se? Era puxar, né, as vestes até na altura do joelho, ou davam um nó, ou colocavam um cinto, quem tinha cinto, né? Não eram todos que tinham cinto. Não sei se vocês já observaram isso. Mas quem não tinha cinto, né, à altura da cintura, por isso que Jesus diz: cingidos estejam os vossos corpos. A outra tradução diz longos, né? Então, puxavam as vestes longas até na altura do joelho e dava-se um nó para poder correr, ou para poder andar rápido. Porque senão, imagine bem, né? Alguém caminhando com os vestidos longos poderia tropeçar e cair. Então teria que andar devagar. Mas o Senhor Jesus está alertando para os seus discípulos aqui que eles deveriam estar preparados para sair às pressas. E nós vemos isso lá na Páscoa, né? Quando Moisés, por ordem de Deus, institui a primeira Páscoa no Egito. Nós vemos lá em Êxodo capítulo 12, verso 11, está escrito assim: desta maneira comereis a Páscoa, os vossos lombos cingidos, calçados os vossos pés e cajados nas mãos. Era preparado para sair, porque o anjo da morte ia passar na meia-noite, e no outro dia seguinte, Faraó ia expulsá-los. Então eles não poderiam sair pisando nos vestidos. Eles teriam que estar preparados. Então Moisés já dá a ordem: desta maneira vocês vão comer a Páscoa, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado nas mãos. Êxodo 12, verso 11. Então era uma coisa que eles conheciam, porque eles conheciam muito bem, né, o que Moisés tinha escrito no passado. E nós vemos que, então, como já disse, o exército comandado por Josué, eles iam lutar assim. Não era um exército como tipo o exército romano, né? O exército romano já tinha as suas vestes preparadas, né, acima do joelho. Porque é um outro povo também, eles não usavam vestes longas. Mas Jesus estava falando aqui para judeus, povo hebreu, que era esse o costume. E o próprio Senhor Jesus também usava esse tipo de roupa, né, os vestidos longos. Não era um vestido feminino, não era próprio masculino, mas era longo. Então nós vemos que ele diz que cingidos estejam os vossos corpos. Então nós também precisamos estar preparados, porque a qualquer momento o Senhor Jesus vai mandar o arcanjo tocar a trombeta, como diz o apóstolo Paulo, né? Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 52, tá?
ao ressoar da última trombeta, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, nós iremos encontrar com o Senhor. Então precisamos estar preparados. Então esse cingir-se quer dizer também estarmos desimpedidos, né? Desembaraçados, como diz o escritor da carta aos Hebreus capítulo 12, verso 1, né? Desembaraçados de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Para o quê? Corrermos com perseverança. Como você vai correr sem estar desembaraçado? Né? E nós vemos que o apóstolo Paulo também ele fala para Timóteo, no capítulo 2, 2 Timóteo 2, né? Verso 4, ele diz que o bom soldado não se embaraça com negócios desta vida. E nós somos o quê? Soldados de Cristo. Né? É assim que a Bíblia nos ensina. Então Jesus fala aqui aos seus discípulos, dá ensinamento a eles de coisas que eles conheciam. Cingir-se. Né? Nós vemos que todos eles ali estavam com vestes longas. E certamente, se precisasse de correr, eles já sabiam que teria que puxar as vestes e amarrar com o cinto, né? E sair às pressas. Então, irmãos, nós estamos aqui aguardando. Jesus já estava dando aos seus discípulos uma orientação para a sua segunda vinda. Embora ele ainda nem tinha ido para a cruz, para morrer pelos nossos pecados, ainda não tinha ressurreto, né? E nem tinha ido para a glória. Ainda faltava um pouquinho de tempo, né? E nós vemos que essas coisas aconteceram. Então ele deixa para eles aqui esse alerta. E nós temos outros textos bíblicos, nós já citamos aqui Hebreus 12, verso 1, 2 Timóteo 2, 4, né? E temos outros também, por exemplo, João 13, né? Verso 4, nos fala também que eram coisas, como eu disse, que os discípulos tinham conhecimento. Até o próprio Senhor Jesus fez isso, né? Nós vemos no capítulo 13 do Evangelho de João que o Senhor Jesus faz o quê? Ele vai lavar os pés dos discípulos. E para que ele ficasse desimpedido, né, daquelas vestes longas, o que ele faz? Ele tira a túnica, né, que era chamada de capa, né? Pedro também usava isso. Nós vemos lá quando ele estava preso, né? E que o anjo foi lá e libertou ele por causa das orações das igrejas. O que o anjo fala para ele? Põe a tua capa. Ele estava sem capa, estava preso. Então o anjo manda ele colocar a capa, cingir para poder sair, né? Então o Senhor Jesus, no capítulo 13 do Evangelho de João, mais especificamente o verso 4, o Senhor Jesus faz o quê? Ele tira a veste de cima, né? E cinge-se com uma toalha. E a segunda veste também era longa, né? Então ele puxa ela, coloca uma toalha para quê? Senão ele poderia abaixar. Então ela abaixou para lavar os pés dos discípulos. E ele ainda disse: eu estou dando para vocês esse exemplo. Vocês precisam viver uma vida espiritual desimpedida. Porque nós, como seres humanos, nós somos muito fáceis de serem embaraçados com as coisas desta vida. Então nós temos que ter muito cuidado, né, para sermos servos fiéis do Senhor, sermos soldados que não se envolvem com negócios desta vida. Porque nós precisamos servir o nosso mestre com fidelidade e estarmos atentos, né? Não significa, não quer dizer que nós, quando o Senhor Jesus mandar o anjo tocar a trombeta, nós vamos subir correndo para o céu. Não é isso. É estar preparados, desembaraçados das coisas deste mundo. Servir a Deus, né, com alegria, como diz o Salmo 100, verso 2, né? E apresentar diante dele com cânticos. Então precisamos estar desembaraçados. Não adianta nós queremos vir aqui cantar, ensinar, né? Às vezes até orar, uma oração fervorosa, ensinamentos, né, bons, importantes, ser aplaudido pelos homens e ser rejeitado por Deus. Porque de repente, quem sabe, estamos embaraçados, né, com alguma coisa e Deus não aprova a nossa atitude espiritual. Outra coisa interessante que também os discípulos conheciam que Jesus dá esse ensino aqui com respeito a candeias. Que é uma candeia? Né? Traduzindo para o nosso dia mais atual, a lamparina. Né? Nós, no nosso tempo, morava na roça, não tinha energia, usava lamparina com querosene, né? Mas no tempo dos apóstolos era o azeite ou óleo, né? Outra tradução diz óleo. E nós vemos que eram também coisas conhecidas. Porque nós vemos lá no livro de Números, né,
quando Deus chama Moisés e manda ele preparar o templo, né? Em Êxodo capítulo 25, verso 8, o Senhor Deus diz assim: me farás um santuário para que eu possa habitar no meio do meu povo. E depois ele manda fazer os utensílios. E entre esses utensílios do templo, ali da tenda da congregação, tinha o candelabro, com 7 lâmpadas. E essas lâmpadas eram abastecidas com óleo, que também traduzido para candeias, né? Então os discípulos conheciam muito bem. Jesus não estava falando em uma outra língua, né? Algo desconhecido, como diz o apóstolo Paulo, mistério, né? Paulo diz lá, esse que você é o mistério. Paulo falava, né? Em mistério. O que é mistério? Algo desconhecido. Então Jesus ensinava coisas que eles conheciam, a prática deles do dia a dia. Então nós vemos que lá eles conheciam muito bem isso aí, né? Que Deus lá no livro de Números manda Moisés dizer, ó, manda o povo trazer óleo, né? Não era qualquer óleo, óleo batido, puro, né? Para que haja lâmpada continuamente acesa na minha casa. Continuamente acesa. E o apóstolo Paulo nos dá um alerta quanto a isso também. E o Senhor Jesus disse, ó, estejam as vossas candeias acesas, né? Por quê? Porque pode ser que o Senhor de vocês venha à noite. E aí, como vocês vão fazer? Como você vai sair à noite no escuro? Não basta só cingir-se, né? Não basta só puxar as vestes para não tropeçar nas suas roupas. Mas vocês têm que ver onde vocês estão pisando. Vocês têm que sair correndo ou andando rápido, mas vendo onde vocês estão pisando. Então o apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses, né, capítulo 5, verso 19, ele diz assim, não apagueis o Espírito. Tem que estar aceso nas nossas vidas. E como nós conseguimos manter o Espírito Santo aceso nas nossas vidas? Ele é a lâmpada em nossos corações, diz o apóstolo Paulo em Efésios. Ele é a lâmpada em nossos corações. É em oração e estudo da palavra. No Salmo 119, verso 105, o que diz lá? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Sem o estudo da palavra, irmãos, é como se nós estivéssemos caminhando no escuro, embora estarmos cingidos. Então tem que ter as duas coisas. Por isso que Jesus disse, cingidos sejam os vossos corpos e acesas as vossas candeias. Aí vem a questão da vigilância, né? Sede como servos, sede como homens vigilantes, né? Como mulheres também. Mas é porque ele estava falando para os discípulos, né? Sede como servos vigilantes e esperam pelo seu Senhor. Sede semelhantes a homens, né? Que esperam pelo seu Senhor. Ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vierem bater a porta, logo lhe abra. Também coisas conhecidas. Os discípulos sabiam muito bem que as festas de casamento daquela época duravam era dia e noite, mais outro dia, mais outra noite. Porque enquanto não acabasse o vinho, né, eles tinham um estoque muito grande de vinho para a festa de casamento. Era a maior festa da época entre os judeus, era o casamento. Embora eles não respeitassem muito, né, o casamento, tinha muitos divórcios, mas a festa do casamento em si era longa. Por isso que Jesus disse aqui, observem bem, o que Jesus disse aqui? Ao voltar ele das festas, ele não fala da festa de casamento, ele fala das festas de casamento, era muita, era longa a festa, né? Podia ser um dia inteiro, a noite toda, no outro dia. Vocês lembram muito bem, né, do Evangelho de João capítulo 2, quando Jesus vai no casamento, é convidado com os seus discípulos, e chega lá, sua mãe diz, ó, acabou o vinho. Então já tinha acabado o casamento, acabou o vinho, acabou o casamento, acabou a festa. Porque a preocupação deles era continuar a festa, mas se o vinho acabasse, acabava a festa. Aí o que Jesus faz? A mulher ainda não chegava na minha hora, mas ele foi lá e resolveu o problema. Transformou a água em vinho, e o que aconteceu? A festa continuou a festa. Então por isso que Jesus fala aqui, né? E vocês devem estar preocupados, esperando o vosso Senhor chegar das festas de casamento. Nós temos uma história, não é de casamento, mas é uma festa, a festa mais longa que a Bíblia registrou, que está no livro de Esther, capítulo 1, verso 4, né? Uma festa que durou 6 meses, né? A festa do rei Assuero, já pensaram? Uma festa de 6 meses.
porque o texto lá diz 180 dias, né? Multiplicando 180 por 3 dá 6 meses, né? 3 vezes 6, 18. Então, a festa que o rei Assuero deu naquela época foi 6 meses de festa. Imagine bem, né? Quanto tempo? Então Jesus está falando de coisas que eles conheciam. Falou assim, olha, então por isso vocês devem estar preparados, porque vocês não sabem a hora que ele vai chegar, porque ele vai participar de festas. Vocês não sabem que hora que vai acabar o vinho, né? E nós podemos entender que este vinho simbolizava também o Espírito Santo. E nós sabemos que quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo vai embora. Acabou a festa, acabou a igreja aqui na terra. Então o Senhor Jesus alerta os seus discípulos para coisas que eles conheciam, como cingir-se, ter candeias acesas, com azeite que eles também conheciam, né? Com festa de casamento e com horário também que eles sabiam, né? Então o Senhor Jesus diz aqui, olha, sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Tinha que ser servos vigilantes, não era qualquer servo, não era só aquele servo que trabalhava de dia e à noite ia descansar. Ele tinha que trabalhar dia e noite, e nós temos que estar também vigilantes dia e noite na nossa vida espiritual. Sabe por quê? Diz o apóstolo Pedro, né? 1 Pedro capítulo 5, verso 8, dizendo que o diabo, vosso adversário, anda ao redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, tá? Então ele diz lá, para que nós possamos viver uma vida sóbria, né? Sermos servos vigilantes, porque Satanás ele não brinca. Não pensa que porque você e eu, nós um dia aceitamos a Cristo Jesus, que nós não corremos o risco de pecar, de cair. Se deixar a lâmpada apagar, vocês lembram muito bem, né? Do Evangelho de Mateus capítulo 25, versos de 1 a 10, onde o Senhor Jesus conta a parábola das 10 virgens. O que aconteceu com elas? 10 virgens, 5 estavam preparadas, 5 não. 5 tinham as lâmpadas acesas e mais uma reserva. E 5 só tinham as lâmpadas acesas. Aí o que elas disseram? Exatamente na segunda vigília da noite, né? Que era meia-noite. Vem o quê? O noivo. Jesus falava de coisas que eles conheciam. Noivo estava vindo de onde? Do casamento, né? Ali no caso das 10 virgens, ele estava vindo para casar-se com ela, uma referência à busca da igreja. Mas 5 estavam preparadas, tinham suas candeias acesas e tinham uma reserva para candeia. Isso significa, como diz Paulo, né? Cheios do Espírito Santo. Estar cheio é você estar abastecido e ter uma reserva na mão. Que coisa interessante, né, irmãos? Então nós vemos que 5 delas disseram para as 5 prudentes, né? 5 loucas, 5 prudentes. Quando o noivo chega, aí as lâmpadas delas já estavam apagando. O que elas dizem? Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas, nossas candeias, como diz o texto de Lucas aqui, estão se apagando. Por que estão se apagando? Eu conheço um hino, o irmão Palpite também conhece, né? Nós cantávamos no nosso coral lá, eu também cantei no coral do Wilton, né? Irmão Wilton. Vigiai e sempre orai, crentes, breve Cristo voltará. É isso que Jesus está ensinando aqui. Vigiai e sempre orai, ó crentes, né? Vós crentes, breve Cristo voltará. E o apóstolo Paulo acrescenta aos Efésios dizendo que nós não podemos ser apanhados de surpresa. Aquelas 5 virgens nécias foram apanhadas de surpresa, deixaram o azeite acabar. Mas as que estavam preparadas, diz a Bíblia, entraram para encontrar com o noivo. Interessante, irmãos, então nós temos que estar preparados com as nossas candeias acesas, nossos lombos cingidos, porque a qualquer momento o Senhor Jesus vai vir buscar a sua igreja e nós não podemos ficar desapercebidos. Não podemos ser apanhados de surpresa. É isso que Jesus está ensinando aqui.
Verso 37, bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Servos vigilantes, além de ser serviçal, né? Serve aquele que serve, que trabalha, e ainda vigia, né? São dois tipos de serviço, né? Embora que, nos nossos dias, hoje, o vigilante que trabalha só à noite também é um servo, né? Está a serviço. Mas aqui é aquele que trabalha dia e noite, né? Vigia dia e noite. Eu fico lembrando que, certa vez, quando o Senhor Jesus foi lá para o Getsemane, né, fazer a sua última oração antes de ir para a cruz, ele convida os 12 discípulos. Até Judas estava no meio, né? Porque o Evangelho de João diz que Judas conhecia bem aquele lugar, quando foi trair Jesus. Então ele leva os 12, mas quando chega lá ele separa 3, Pedro, Tiago e João, e diz: vocês vêm comigo. Aí ele diz: ficai aqui e velai comigo que eu vou ali orar. E o Senhor Jesus vai, faz a sua oração, pedindo ao Senhor Deus e Pai que afastasse dele aquele cálice. E quando ele termina a sua oração, ele volta e encontra os discípulos dormindo. O que ele fala? Oh, vocês não puderam orar comigo? Não, ele fala assim: vocês não puderam vigiar comigo. Oração é vigiar. Ele não fala, sabe, por que vocês não oraram comigo? Aí ele fala assim: vocês não puderam vigiar comigo nem uma hora. Aí ele acrescenta: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Uma outra tradução diz cair em tentação. Eu acho mais interessante que essa cair, porque entrar em tentação todos nós entramos, né? A qualquer momento. Cair que é o perigo. Porque o próprio Senhor Jesus foi tentado, mas não caiu, né? Ele foi tentado em todas as coisas, diz o escritor da carta aos Hebreus, mas não caiu. E Hebreus capítulo 2, verso 18 diz que: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Ele é poderoso, tem todo o poder para socorrer os que são tentados, mas nós precisamos estar cingidos com as nossas lâmpadas acesas. Porque senão não basta só o poder de Deus, precisamos também estar preparados. Significa que devemos estar buscando o Senhor, como diz Isaías 56, verso 7, enquanto se pode achar. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, olha aí, cingir-se de novo, né? Agora é o Senhor. Dar-lhes lugar à mesa e aproximando-os servirá. Você já imaginou bem lá no céu você ser servido pelo Senhor? Aqui nós servimos a Ele. É o que Ele fez em João 13, né? Ensinando aos seus discípulos que Ele, como mestre, estava a serviço dos seus discípulos. E quando na ceia do Senhor, Ele disse: olha, desejei muito comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento, porque vos digo, de agora em diante não comerei mais até que se cumpra no reino do meu Pai. Ele vai estar conosco lá. E Ele vai cingir-se. Vai nos dar lugar à mesa. E vai nos servir. Ele vai nos galardoar por causa do nosso esforço, do nosso trabalho que fizemos aqui, em prol do crescimento do Evangelho, das almas que precisam crer, e em prol do crescimento espiritual da igreja. O apóstolo Paulo tirava isso de letra, né, quando ele escrevia para as igrejas, alertando quanto aos perigos e que deveriam estar sempre firmes no Senhor. Verso 38, quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles se assim os achar. Segunda vigília, quer das 21 às 0 horas, né? No nosso horário de hoje, né? E de 0 às 3 da manhã, a terceira vigília. É a hora que mais pesa, né? O sono, né? É a hora que nós mais cochilamos. Não sei qual foi o horário que Jesus levou os discípulos para o Getsemane, mas provavelmente bem tarde, porque a ceia foi de noite, né? Hoje nós comemoramos a ceia do Senhor de manhã, mas naquela época a Páscoa era à noite, e o Senhor Jesus instituiu a ceia. Por isso que Paulo diz, lá em 1 Coríntios 11, verso 26, na noite que o Senhor foi traído, né? Tomou o pão. Então foi de noite. Então provavelmente, lá para as 11, ou até meia-noite, quem sabe eles estavam no Getsemane orando, e levam os discípulos. Eles estavam cansados, né? Cansados mesmo fisicamente, e dormiram.
Mas o Senhor Jesus queria que mesmo assim, eles cansados fisicamente, vigiassem. Mas eles não conseguiram. Mas Jesus disse: vigiai e orai, para não cair em tentação. Porque o Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Realmente, nossa carne é fraca. E se nós não estivermos alimentados com a palavra de Deus, não deixar que o Espírito Santo apague da nossa vida, né? Nós estaremos sempre firmes na presença do Senhor. Que vem os problemas, que vem as tribulações. E Satanás fica ao redor, né? Ao derredor, diz o apóstolo Pedro, né? Ao derredor um pouquinho mais longe, né? Do que ao redor. Mas ele está atento. Ele está doido, né? Para derrubar o cristão. E se nós não estivermos com nossos corpos cingidos, nossas lâmpadas acesas, esperando o nosso Senhor, que seja na segunda ou na terceira vigília, nós corremos o risco de cair, né? Alguém costuma dizer que o cair é do homem e levar a glória de Deus. Não achei esse versículo na Bíblia, não. Na minha não tem, não. Mas pode ser que, baseado no Salmo 37, verso 23 e 24, né, Paulo? Pode ser que inventaram isso, né? Mas o Salmo 37, verso 23 e 24 diz assim: que o Senhor firma os passos do homem bom, que no seu caminho se compraz. Bom não é porque nós somos bons, não, né? Bom quer dizer aquele que é reto, que anda corretamente, de acordo com a vontade do Senhor. E no seu caminho Deus tem prazer. E o verso 24 diz: se cair, não ficará prostrado, né? Porque o Senhor o segura pela mão. Então pode ser que fizer esse acréscimo aí, né? O cair do homem e levantar de Deus. Talvez seja isso. Mas o texto bíblico diz exatamente assim: se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustenta pelas mãos. Mas é aqueles que estão vigiando, né? Por isso que Jesus disse: o Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então não basta estarmos cingidos ou só com a candeia acesa. Tem que ser as duas coisas, tá? Preparados prontamente para fugir. Por isso que o apóstolo Paulo aconselha a Timóteo, né? Fugir da aparência do mal. E para você fugir, você tem que ser rápido. Não anda devagarinho, você não está fugindo, não. É fazer igual a mulher de Ló, né? Andando e olhando para trás, vai virar uma estátua de sal, né? Então não é isso que Deus quer das nossas vidas. Ele quer que nós sejamos com as lâmpadas acesas para saber onde estamos pisando. E essa lâmpada acesa, além de ser o Espírito Santo, é a palavra de Deus, como já citamos, Salmo 119, verso 105. Seguindo o verso 39: sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Claro, né? Quem, sabendo que o ladrão vai chegar na sua casa meia-noite, vai ficar acordado? Claro que vai, né? E armado ainda, se possível, né? Esperando o ladrão chegar e deixar arrombar a porta. Aí ele vai fugir. Mas se você estiver dormindo, estiver com a sua lâmpada apagada, né? Melhor ainda, né? Ele vai entrar e vai arrombar a sua casa. Quando você levantar no outro dia, a porta está aberta, a janela aberta, televisão já era, né, Valmir? Naquele tempo não tinha, mas hoje nós temos, né? Vai tudo embora. E aí você vai falar: mas entraram na minha casa? Entraram. Por quê? Você estava dormindo. Simplesmente isso, né? Você estava dormindo. E não ouviu o ladrão. Hoje eles têm o jeitinho deles, né, de arrombar a casa sem fazer barulho. Entra tranquilamente e leva o que você tem e você não vê. Ficai também vós apercebidos, verso 41. Porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Por isso que Paulo fala de mistério. Eis que eu vos digo o mistério. A vinda de Cristo também nós não conhecemos. Lá em Mateus capítulo 24, verso 36 até o 39, o Senhor Jesus fala para os seus discípulos assim: olha, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos e nem eu. Jesus não era 100% Deus também? O Rodrigo falou hoje de manhã, né? Jesus era 100% homem, 100% Deus. Como ele não sabia? Porque ele estava com seus discípulos na terra e não queria deixar eles curiosos. Em 2023, né? No finalzinho do mês de maio de 2023, está a hora eu vou vir buscar vocês. Hoje nós estaríamos, né? Vamos ficar acordados então, porque Jesus vai voltar. E se ele voltar agora, voltar amanhã, nós não sabemos. Então Jesus falou, deixou um suspense aqui. Eu quero que vocês vivam preparados para qualquer momento. Mas aquele dia e hora, ninguém sabe. Sabe por que Jesus respondeu isso? Aquele dia e hora ninguém sabe?
Porque no mesmo capítulo 24 de Mateus, verso 3, o Senhor Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. Era o costume dele, né? Ensinar os discípulos no monte, nas montanhas, às vezes num barquinho na beira do mar. Então eles chegaram e perguntaram para ele: Senhor, dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Eles já queriam saber quando seria o fim do mundo. E aí o Senhor Jesus dá várias instruções, fala a respeito de terremotos, guerras, né, pestes, enfermidades em vários lugares. E quando chega no verso 36, ele responde a pergunta que eles fizeram. Observe bem que Jesus nunca ia direto ao assunto, né? Como por exemplo, nós vemos aqui no verso 41, Pedro pergunta: o senhor está respondendo, está fazendo essa parábola para nós ou para todos? Jesus não respondeu. Ele continuou o texto aqui dando uma outra explicação, né? Então, nós vemos que quando eles perguntam, Senhor, quando serão estas coisas, né? Mateus 24, 3. E que sinal haverá? Os sinais ele deixou para eles, mas o dia e a hora, não. Então no verso 36 ele diz: mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão lá com meu Pai, nem eu que estou aqui com vocês, mas só meu Pai sabe. Então nós vemos que ele dá ali uma ilustração de coisas que eles também conheciam. O Senhor Jesus nunca, como disse anteriormente, passou para os seus discípulos coisas que eles não conheciam, mas eram histórias que eles já tinham visto. Por exemplo, a história de Noé, porque ele continua então no verso 37 até o 39 de Mateus 24, dizendo: olha, assim como foi nos dias de Noé. Vocês conhecem a história de Noé? Claro que conhecem. Vocês sabem que Noé entrou na água com a sua família e foi salvo por isso, sabem? Vocês sabem que naquela época eles casavam, davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na água, sabendo? Então é isso. Vai ser a mesma coisa, não vai mudar nada. O mundo vai continuar do jeito que está. Casando, dando-se em casamento, né? Alguém desempregado correndo atrás de emprego, né? Alguém enfermo correndo atrás de médico. Daí a pouco Jesus, o anjo tocando a trombeta e os crentes indo embora. Mas quem que vai embora? Aqueles que estiverem cingidos e com as suas lâmpadas acesas, ou seja, preparados espiritualmente em Cristo. Não adianta, irmãos e irmãs, sermos apenas rotulados com religião. Eu creio que em todas as religiões que pregam o Evangelho tem pessoas salvas. Porque no mesmo capítulo 24 de Mateus, Jesus disse que ele vai dar ordem aos seus anjos para buscar os seus escolhidos. Lá no céu não vai ter bandeira nenhuma de igreja. Vai ter os salvos. Vai ter os salvos. Por isso que Paulo diz que ao ressoar da última trombeta, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados. E ele não fala de igreja A ou B. Então, nós vemos aqui o Senhor Jesus também alertando os seus discípulos: ficai também vós apercebidos. O que é apercebido? Acordados, né? Mesmo que você esteja cansado, cochilando, então, mas não dorme. Por quê? Porque o nosso Deus também não dorme. Por isso que ele pode vir a qualquer momento. Ele pode vir na segunda vigília ou na terceira. Ele não cochila nem dorme, o guarda de Israel. Não é assim que diz o salmista? Não cochila nem dorme. E nós também precisamos espiritualmente não cochilar e nem dormir. Fisicamente é outra coisa, né? Deus dá aos seus amados o sono, diz o salmista no Salmo de número 4, né? Parece que é o Salmo 4, verso 8, né? Diz o salmista: assim dá ele aos seus amados o sono físico, para você descansar do seu trabalho, mas espiritualmente devemos estar ligados com o Senhor, não deixar o Espírito Santo apagar na nossa vida, ou ser apagado, né? Na verdade não é ele que se apaga, não é nós que apagamos ele, né? A lâmpada ela não desliga sozinha aqui não. Quando terminar o culto aqui, não, Paulo, agora alguém vai lá apagar a lâmpada, deixa ele que ela fica acesa até amanhã e até de noite outra vez. Assim é o Espírito Santo na nossa vida, né? Não é ele que se apaga, não é nós que apagamos a ele por causa das nossas atitudes más, pecaminosas e ruins. Por isso que devemos estar com as nossas lâmpadas acesas, né? Nossas candeias acesas. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. É exatamente isso.
E o apóstolo Paulo acrescenta, né? Tem muitos que serão apanhados de surpresa, né? Verdade. Mas o importante é estar preparados, né? Para esse encontro com o Senhor Jesus nos ares. Aí o verso 41, Pedro perguntou: Senhor, proferes esta palavra para nós ou também para todos? Claro, é para todos. Embora o Senhor Jesus não respondeu da maneira que eu estou respondendo, né? Ele vai acrescentando mais alguma coisa. Fala a respeito do mordomo fiel. Qual é o servo fiel a quem o seu Senhor entregou os seus bens, né? Ele entregou para nós. Qual foi os bens que o Senhor entregou para nós? Sua palavra, o evangelho puro para pregarmos. E como diz Judas, né? Está na sua carta, para que nós possamos arrebatar alguns do fogo. Fogo eterno. Então, irmãos e irmãs, fique essa palavra para nós, né? Como alerta nessa noite, que a qualquer momento o nosso Senhor virá. Pode ser na segunda vigília, pode ser na terceira, pode ser de dia também. A hora, quem sabe, é Ele, né? Nós não sabemos de coisa alguma quando o Senhor vai voltar. Portanto, devemos estar sendo servos fiéis, né? Então, eu fico lembrando, repetindo, né? O hino que a gente cantava lá: vigiai, sempre orai, ó crentes, breve Cristo voltará, né? Então, que nós vivamos sempre essa esperança, como diz o apóstolo Paulo, né? 1 Coríntios 13, verso 13, né? Porém, permanece a esperança, a fé e o amor. Esses três, né? Fé e esperança. É o que o Senhor Jesus plantou aqui no coração dos discípulos, né? Porém, o maior desse é o amor. Então não basta ter fé somente e não ter esperança. Não basta ter esperança e não ter amor. Quando nós amamos a obra do Senhor, amamos aquilo que Ele fez por nós lá na cruz, nós conseguimos as três coisas: fé, esperança e amor. Que é cingir-se, estar com a lâmpada acesa e ser vigilante. Dá no mesmo. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos ajude, para que nós possamos viver o que a palavra de Deus nos ensina, né? Praticar e viver, né? Aquilo que Deus nos ensina, e que a qualquer momento, quando Ele vier buscar a sua igreja, não nos apanhe de surpresa. Amém? Amém.